A paz do Senhor, meus caros. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não importa a mídia que você nos assiste, é sempre bom salientar que você é um arauto de Deus que investe num dos ministérios mais promissores da seara de Jesus. Estamos juntos, eu, você, ADC Criciúma, ADC Educacional de Criciúma, Escola Bíblica Dominical, Departamento de Escola Bíblica Dominical, ITEC. Estamos juntos, nós todos, fazendo um propósito de Deus que é levar adiante a santa, digna, positiva e definitiva palavra de Deus através desse programa, desse projeto de Escola Bíblica Dominical, que realmente tem atingido várias pessoas. Que eu e você possamos, então, continuar sendo usado e influenciado pelo Espírito Santo de Deus para levar adiante tão importante e relevante missão. Dito isso, estamos trabalhando juntamente com você a Sala de Juvenis, a Escola Bíblica da Sala de Juvenis, o quarto e último trimestre do ano de 2023. A Sala de Juvenis tem a idade etária prevista para 15 a 17 anos de idade, essa faixa onde o assédio, o cerco, a tentativa do inimigo de seduzir esses jovens é gigantesca. Cabe a mim, a você e a todos aqueles que têm o Espírito Santo de Deus nos envolvermos para ajudar a que esse jovem se revista também do poder do Espírito Santo para poder expulsar, rejeitar essa influência do mundo, né? Estava aqui agora há pouco eu conversando com a filósofa Ana Paula, que nos dá apoio técnico aqui, e falávamos exatamente sobre essa tentativa do mundo invadir as questões referentes à igreja. E só com o Espírito Santo de Deus nós podemos vencer tão árdua e dificultosa batalha. Espírito Santo, Deus presente em nós, né? É o título dessa lição, o título geral desse último trimestre. E o Espírito Santo realmente, para que você possa se converter, para que você possa se relacionar e se reconciliar com Deus, o Espírito Santo tem que se fazer presente na minha e na tua vida. Aproveite sempre, faça um breve comentário sobre o título geral da tua lição, da lição do trimestre, para que o jovem fixe e guarde esse ensino que você vai levar para toda a sua vida. O Espírito Santo é um tema muito presente na nossa vida. E como o título diz ali, o Espírito Santo no Antigo Testamento, o título específico da lição, nós vamos ver que ele já faz parte da história do povo de Deus desde sempre, desde os primórdios, desde a criação. O Espírito Santo no Antigo Testamento, como já falamos, é o título geral da lição número 4, prevista para ser exibida no dia 22 de outubro do ano de 2023. E já percebemos claramente pelo título, agora vamos confirmar isso dentro do que chamamos de leitura bíblica em casa. Essa leitura que é muito pouco usada por nós, professores. Vamos assumir o nosso papel. Nós negligenciamos com certa frequência esses versículos sugeridos pelo nosso autor. Tanto esse versículo para ler em casa, quanto o versículo para ler em casa, a leitura bíblica em classe. Por quê? Porque nós lemos, muitas vezes nem lemos, passamos direto, não comentamos nada. Fundamental é que você comente sobre esses versículos que nós intitulamos para a leitura bíblica em casa. Por quê? Porque ele nos dá essa panorâmica extremamente generosa sobre tudo que discutiremos na lição de hoje. Veja só, segunda-feira o nosso autor sugere Miqueias, capítulo 3, versículo 8, e lá o nosso autor subtraiu a seguinte mensagem desse texto: o Espírito Santo nos fortalece. Fato. E você, como um estudioso, cuidadoso das Escrituras, você vai lá também fazer a tua parte e ler esse mesmo versículo que o autor sugere, que a mensagem é o Espírito nos fortalece. E realmente ali fala desse fortalecimento que o Espírito nos dá. Mas quando você vai ler o texto, você também pode tirar uma outra mensagem, como, por exemplo, eu quando fui lá, a mensagem que eu tiro é que o Espírito Santo nos dá autoridade para denunciar o pecado. Olha que legal. Ele nos fortalece e essa força que ele nos dá transforma-se em autoridade para denunciar o pecado. Então vai lá e lê com teu jovem isso, já que ele não leu em casa. Eu, normalmente, se fosse você que dá constantemente, distribua para o jovem, na próxima lição, trazer a leitura bíblica da lição de número 5. Terça-feira, sugere o nosso autor, Neemias capítulo 9, versículo 20, a ideia subtraída pelo autor.
O Espírito Santo ensina no deserto. Eu acrescento que ele ensina e nos direciona. Por quê? Nós associamos deserto a dificuldades. E quando nós estamos em dificuldade, quem nos orienta a sair dela com maestria, com zelo, com cuidado e com vitória? O Espírito Santo que nos direciona. Então eu acrescentei que o Espírito Santo nos ensina e nos direciona. A mesma mensagem que está lá e que o nosso autor subtraiu esse pensamento. Quarta-feira, Zacarias 4:6. O Espírito é suficiente. É o que subtrai o nosso autor como ideia central. E eu digo que o Espírito Santo é suficiente porque o Espírito Santo é a própria palavra de Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus. Quinta-feira, encontra-se em Joel, capítulo 2, versículo 28, o Espírito prometido. E nós vimos ali que essa promessa acontecia no Espírito Santo já no Antigo Testamento e que essa promessa é para todos. Ela serve para o pessoal do Antigo Testamento, do Novo, e é uma promessa para a atualidade, é uma promessa para todo aquele que aceita Cristo Jesus. Aliás, você só aceita Cristo quando o Espírito Santo se manifesta na tua vida, te dando discernimento e sabedoria para saber que Cristo é o único que salva. Olha só, o Espírito Santo agindo do princípio até os dias atuais. Ageu capítulo 2, versículo 5, é o que sugere para sexta-feira o nosso autor, onde ele subtrai a ideia, o Espírito Santo nos dá coragem. E eu acrescento ainda que ele nos dá coragem e habita no meio de nós, habita em nossos corações. Ele faz parte da minha e da tua vida. E 1 Samuel, capítulo 10, versículo 10, é o versículo sugerido para sábado. E ele diz, o Espírito Santo muda o homem, ele transforma o homem. Ele transforma como? Nos dando discernimento para aceitar Cristo Jesus como Salvador. O Espírito Santo, então, é um agente transformador do homem mundano para o homem cristão, do homem pecador para o homem buscando santificação. Olha que maravilha que é o Espírito Santo de Deus na minha e na tua vida. Detalhe, todos esses textos são sugeridos do Antigo Testamento. O título da nossa lição é esse, é o Espírito Santo no Antigo Testamento. Aqui nós vamos desmistificar aqueles pregadores que dizem que o Espírito Santo não se manifestava no Antigo Testamento. Se manifestava sim e se manifesta até os dias de hoje. Hoje ele é diferente, porque ele ficou com a missão incumbida pelo próprio Jesus de consolar a mim e a você, nos dando força para vencermos as dificuldades do dia a dia. Os objetivos, como sempre costumamos falar, eles são objetivos particulares seu, professor. Não há necessidade de que você compartilhe isso com a tua sala. Se quiser compartilhar, não tem problema, mas é desnecessário. Demonstrar a atuação do Espírito Santo na criação. 2, dialogar sobre a atuação do Espírito Santo na formação do povo de Israel. 3, explicar a atuação do Espírito Santo em vários aspectos e diversas ocasiões. O texto bíblico assim nos sugere, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus é o próprio Espírito Santo, é o próprio Deus, tendo em vista que nós, cristãos, sabemos, acreditamos, defendemos de que a Trindade é um único Deus com três personalidades diferentes, né? Com três manifestações diferentes, que é Jesus Cristo, Deus e o próprio Espírito Santo. Então, quando ele fala o Espírito de Deus se movia, ele refere-se ao Espírito Santo de Deus. Isso já no segundo versículo da Bíblia, já vai nos falar da ação do Espírito Santo. Ele já estava ali quando a terra ainda não tinha nem forma, e o Espírito Santo já pairava sobre ela. Seguindo em frente, vamos à leitura bíblica em classe, esse tema também que nós realmente, no máximo, fazemos leitura. É muito importante, principalmente você que dá aula para jovens, que você comente para despertar no jovem o interesse de ler. Né? De novo, eu estava aqui conversando, essa questão da internet, ela é muito legal, é muito bacana, mas nós temos em nossa mente, o ser humano é preparado para guardar na memória determinado tipo de pigmentos, de luzes, né? E a fonte da internet é aqueles pixels que chama,
aquelas luzes, o cérebro não guarda muito aquilo. Então, ensine o teu jovem a ler, a passear pelo bom e velho papiro, para que ele possa guardar mais na sua memória. Então, quando você comenta, você faz com que o jovem abra a Bíblia, né? E, de preferência, que você sugira para o jovem não usar o celular na hora da tua aula. Vamos lá, eu destaquei, aqui ele sugere esses versículos em Gênesis, Números e Juízes, e 2 Pedro, eu destaquei quando ele fala em Números, capítulo 27, versículo 18, quando ele diz assim: então disse o Senhor a Moisés, toma para ti a Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Então você veja que você pode ser já um escolhido de Deus para que o Espírito Santo habite em você. Na verdade, o Espírito Santo está pronto a procurar e ajudar todos aqueles que se propõem a aceitá-lo. Então você veja aqui, o próprio Moisés, né, foi sugerido para ele escolher a Josué, um homem que tinha o Espírito Santo de Deus. Como que ele se percebe esse homem? Através das suas atitudes, através da sua integridade, através da sua maneira de proceder. E como vê-se o Espírito Santo no jovem? Através da obediência aos pais, através da obediência aos professores, através da obediência aos líderes, ao seu comportamento, fugindo das questões mundanas. Então você que está ensinando para jovem, desperte nele esse interesse de deixar que o Espírito Santo habite em seu coração. Destaquei também Juízes, capítulo 6, versículo 34, que diz assim: então o Espírito Santo do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiasitas se ajuntaram após eles. Isso quer dizer o quê? O que é revestir-se? O revestimento é que dá proteção, é que dá cuidado, é que impede daquele objeto principal que é revestido, ou seja, que é protegido, ser maculado, ser atingido, ser afetado e magoado. Então, que você possa ser protegido, revestido pelo Espírito Santo de Deus, tal qual Gideão foi, para que ele pudesse vencer batalhas. O jovem que tem o Espírito Santo de Deus no seu coração, ele certamente estará apto a vencer as tentações do mundo. Destaquei também de 2 Pedro, versículo 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas dos homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E aqui é muito interessante você perceber que através da oração e do jejum você abre espaço para que o Espírito Santo de Deus se faça presente, mais presente na minha e na tua vida. Então ensina o jovem a ler a Bíblia, a interpretar e comentar sobre ela, para que amanhã ele se torne um pregador e um agente propagador do Evangelho de Deus. Olha que coisa mais interessante o teu papel e o meu papel dentro da sociedade moderna. Nós temos o papel de influenciar, a obrigação de influenciar aqueles que nós temos o privilégio de falar, para que eles possam também ser abençoados e inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Vamos agora direto à nossa introdução, né? O nosso autor fala aqui assim, ó: somos o povo que crê na atualidade, na experiência do Espírito Santo, mas também somos herdeiros da Reforma Protestante. Eu fico só até aqui na introdução do nosso autor, né? Para que você aproveite esse espaço introdutório e comente para ele o que é ser um pentecostal. Ser um pentecostal é exatamente o tema desse trimestre, é muito bom para nós pentecostais, porque nós acreditamos nas manifestações dos dons do Espírito Santo, aqueles mesmos dons que se manifestaram lá em Atos. Então, por isso que nós somos pentecostais, que acreditamos nessa manifestação do dom do Espírito Santo. Aproveita, faz um breve comentário sobre Reforma Protestante. Muitas vezes as pessoas pensam que o termo protestante se refere porque protestava contra a Igreja Católica. Mas naquela época o título foi dado aos luteranos, aqueles que se envolveram com a Reforma. Por quê? Porque eles fizeram uma grande manifestação na Alemanha, protestando contra o aumento de impostos que tinha havido naquele momento. E todos estavam envolvidos com as questões de Lutero, com a reforma de Lutero. Por isso que nós, evangélicos, no início da nossa carreira, do início do nosso movimento, onde nós começamos a ver a Escritura como o único e principal envolvimento com Deus, a única e principal regra de fé,
é que nós recebemos esse título de protestante, né? É bom só uma introduçãozinha histórica para que o jovem possa, sim, despertar cada dia mais o interesse pela leitura. Seguindo também, ele fala lá na frente que nós somos capazes de perceber que em todas as gerações, desde o Éden até nós, existe um arranjo que nos leva diretamente para Jesus Cristo. E isso é muito legal. Esse comentário do nosso autor foi muito produtivo, porque desde o dia da criação, desde o dia da queda de Lúcifer, Deus tem um propósito de reconciliação comigo e contigo, para que nós possamos ter de novo intimidade com Deus. Esse propósito vem desde o Éden, desde a construção, desde a criação do homem. Deus quer que nós estejamos sempre com Ele, com intimidade e reconciliado com Ele. E esse propósito culmina com o advento do nascimento, vida, morte, ressurreição e assunção de Cristo aos céus. Olha que nós temos esse projeto, Deus tem esse projeto na minha e na tua vida, desde a criação do homem, desde o princípio dos tempos. O primeiro tópico vai nos falar assim: o Espírito Santo na obra da criação. O Espírito Santo, ele faz parte, como já vimos ali na nossa introdutória, né? Lá no versículo 2 do primeiro capítulo da Bíblia, nós já vemos ali a manifestação do Espírito Santo de Deus, a existência do Espírito Santo de Deus, já projetando a criação do homem, já projetando o ajuste do planeta Terra. Então, ali fala que o Espírito Santo movia-se. O nosso autor diz que esse mover-se significa a gerar mudança. E o Espírito Santo de Deus, através da própria palavra de Deus, gerou mudança no mundo que não existia e que era caótico, só existia o caos. A partir da palavra, a partir do momento que Deus emite o som, ele constrói e ele organiza o mundo. Aqui, se algum jovem, não precisa você introduzir o assunto, ok? Mas se algum jovem falar do Big Bang, você pode então falar exatamente que esse start, essa explosão, que alguns cientistas querem dizer que o mundo foi construído a partir dessa explosão caótica, ou seja, da colisão de partículas atômicas, você vai dizer o seguinte, que essa colisão foi causada pela voz e pela palavra de Deus. Então o Big Bang, né, apesar de eu não acreditar nele, em hipótese alguma inviabiliza a criação do mundo pelo Deus, muito pelo contrário. O cara que acredita em Big Bang tem que pensar que para haver uma explosão, alguém tem que dar o start, ou seja, tem que disparar, tem que iniciar aquela explosão. E quem iniciou isso foi o próprio Deus. Isso partindo do pressuposto de que alguém vai falar sobre esse tema bem controverso na sua sala de aula. Seguindo em frente, ele fala que o movimento do Espírito Santo, no momento da criação, era intencional e cheio de propósito, né? Já havia propósito ali de Deus para com o homem. E o Espírito Santo participou ativamente de toda essa construção, tanto do planeta Terra, quanto da vida que nele há, e principalmente quanto da vida que há em mim e há em você. O segundo tópico vai falar o Espírito Santo na formação do povo de Israel. E ali é muito presente a manifestação do Espírito Santo através da construção, através do avanço do povo de Israel e da construção, porque quando Deus chama Abraão, ainda não existia Israel. Então o Israel vai ser formado já depois ali como povo mesmo, no Êxodo, quando ele sai e foge do Egito. E nós vemos muito claramente o Espírito Santo conduzindo aquele povo. Ele conduz Josué, ele escolhe Josué, ele se manifesta na vida de Josué, ele se manifesta na vida de Moisés, né? Ele se manifesta lá atrás na vida do próprio Noé, antes da formação do povo de Israel, né? Então o Espírito Santo está ali sempre se manifestando, sempre se fazendo presente no momento de que o povo de Israel vai descobrindo mais e mais o seu relacionamento com Deus e percebendo que só existe e só existirá apenas um único e santo Deus. O terceiro tópico vai falar o Espírito Santo capacitando para o serviço. Ele repousava e atuava naquela época exclusivamente em alguns indivíduos, por exemplo, nos sacerdotes, né? O que acontecia? O sacerdote era um povo escolhido por Deus para representar o homem dentro
do contato, da conversa, da intimidade com Deus. O profeta era escolhido para trazer a mensagem de Deus para o homem, e o sacerdote para levar a necessidade do homem para Deus. Havia esses dois intermediários. No entanto, com o advento de Cristo, né, com morte, ressurreição, nascimento, como já falamos, você e eu passamos a ser o nosso próprio sacerdote, ou seja, nós não precisamos mais de intermediário para nos relacionarmos com Deus. Eu e você podemos sim já conversar com Deus, já ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida e já sermos aceitos por Cristo Jesus. Então não precisamos mais desse intermediário. O Espírito Santo, então, ele serve, como diz o primeiro subtópico, para nos instruir. Ele fala no segundo tópico, para inspirar profeta. E aí você abre um parênteses para explicar para o teu jovem o que é essa inspiração do Espírito Santo. É o aconselhamento, é a influência, é a direção que ele dá na minha e na tua vida, para que nós nos mantenhamos fiéis e direcionados sempre no caminho que leve a Cristo Jesus, que leve ao céu, para participarmos todos juntos das bodas do Cordeiro. Então, como já falamos, ele separa para sacerdote, ele inspira profeta e ele nos instrui, ele nos direciona e nos dá ensino. E daí você abre um parênteses que é fundamental, que você abra o coração para que o ensino seja parte da tua vida, para que nós possamos aprender sobre o Espírito Santo de Deus, para que possamos então nos relacionarmos com Ele e nos reconciliarmos com Deus e juntos sermos direcionados a participar das bodas celestiais. E a grande conclusão, eu destaquei apenas que, embora tivesse ainda chegado, o nosso autor destaca, embora não tivesse ainda chegado o momento de sua plena atuação no mundo, o Espírito Santo já se manifestava nos tempos do Antigo Testamento. E ainda não chegou o momento de nós sermos assunto ao céu, mas a manifestação plena do Espírito Santo já se faz presente desde o momento que Cristo disse: vou, mas deixo um do mesmo tipo que eu, com a mesma substância que eu, que terá o papel de consolar a todos que estão aqui na terra. Então o Espírito Santo está atuando plenamente de uma forma intensa nos dias atuais. No Antigo Testamento ele não tinha essa manifestação que tem hoje, porque, como já vimos, nós tínhamos instrumentos para nos relacionarmos direto com Deus, que eram os sacerdotes, os profetas, e hoje, depois do advento de Cristo, nós temos o Espírito Santo direto em nossos corações, o que nos permite esse contato direto com Deus. Dito isso, me despeço desejando a você uma belíssima aula, que você frequente sim também os cultos de doutrina, para que você possa aprender. E quando você não der aula, professor, vá lá assistir, para que você reafirme o seu conhecimento e você consiga cada dia ser um professor melhor e mais apto a transmitir as coisas de Deus. Um forte abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.